Rapaz, eu quero conhecer Paulo, quero conhecer Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu quero conhecer, cara, o Estevão. Eu quero conhecer Jesus quando eu partir dessa vida. Eu quero muito conhecer esses moços. E também quero conhecer aqueles profetas que morreram em Jerusalém, que o nome deles foram apagados. Eu quero chegar, cara, falando com eles, com essa galera toda, com meus irmãos lá no céu, e falar assim, e o nome daqueles que foram apagados lá na terra? Eu quero saber o nome daqueles que morreram em Jerusalém. Chame-os também, que eu quero conhecê-los. E eles vão vir todos rindo, me abraçando. Vai ser maravilhoso esse dia, o dia que eu partir dessa maldita existência aqui nesse mundo, tá? Nesse mundo do demônio, quando eu me libertar e for um espírito e tá lá com Deus, o Pai no céu, e eu reunir com meus irmãos que estão lá no céu, tá? E também quero ver também os outros irmãos que a gente compartilha as mesmas ideias aqui na internet, né? Eu também quero conhecer muito eles pessoalmente. Eu já converso com eles de longe, né? Mas pessoalmente lá no céu a gente vai estar tudo reunido lá. Aí vai ser uma bagunça lá. Só se preparem que vai ser a melhor bagunça das nossas vidas. Então Paulo, né, ele diz, tornei-me judeu para os judeus. Ele tinha que se fazer, né? O Paulo, ele não é otário, meu irmão. Por quê? Porque ele já foi judeu uma vez. Mas ele saiu do judaísmo e ele foi adotado pelo Pai de Jesus, pelo Deus verdadeiro. O único e poderoso e soberano que habita em luz inacessível aos homens, que nunca falou com ninguém, nunca ouviu sua voz, ninguém nunca ouviu a voz dele, e ninguém nunca foi capaz de ver ele, ninguém nunca foi capaz de ver ele, o Pai de Jesus. Então Jesus veio aí e representou. Para os que estão subjugados pela lei, tornei-me como se estivesse igualmente sujeito à lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei de Moisés, mas ele saiu fora da lei de Moisés. Ele saiu fora do Velho Testamento. Paulo se arrependeu e foi adotado. Eu vou te mostrar isso aqui nesse vídeo, tá, pessoal? Tá, judeus que me odeiam? Vocês podem ir pra Jesus também. Basta vocês largar esse livro de feitiçaria de vocês aí. Esse livro de feitiçaria da cabala negra, da cabala escura de vocês, tá? Seja igual Paulo, judeu. Paulo ia toda vez na sinagoga de vocês debater com vocês, judeus, pra tirar vocês dessa imundícia. Então seja como Paulo, corajoso, que apanhou, foi apedrejado e tinha carne no espinho. Provavelmente a carne que Paulo tinha no espinho era uma costela quebrada, porque apedrejaram ele caiu do barranco e não morreu. E o que Paulo fez? Voltou lá pra frente da sinagoga e continuou pregando lá. Continuou falando de Jesus para os judeus, porque o objetivo de Paulo era tirar o máximo de judeus que ele conseguisse. O Pedro tirou 5.000 judeu e foi preso. Da religião judaica e foi preso. Pedro causou um alvoroço no judaísmo. Paulo, Pedro, Marcos, Jesus, João causaram um alvoroço no judaísmo. Tanto que eles diziam que era para perseguir os de Jesus, que ele estava tirando, estava convertendo pro Deus de Jesus. Aqui o objetivo ele fala, ó, com o objetivo de ganhar aqueles que estão dominados pela lei de Moisés. Nosso irmão Paulo chegava para os judeus e falava, circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui judeu. Fariseu é uma vertente do judaísmo. Ele já chegava falando, eu já fui já, mas me arrependi da magnitude do seu Velho Testamento imundo, e agora aceitei Jesus e não quero mais isso pra minha vida. Paulo ele diz, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, da lei de Moisés. Mas vindo a plenitude dos tempos, sabe o que é isso, gente? Vindo a plenitude dos tempos, quando o demônio viu Jesus, o demônio disse, vieste nos atormentar antes do tempo, Jesus. Vai procurar essas palavras. Jesus não tinha vindo antes do tempo, ele veio na plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob. Ele estava debaixo da lei de Moisés também, Jesus, tá, gente? Ué, se Jesus errasse, ele ia morrer. Tanto que os judeus ficavam atormentando ele sempre e sempre para matá-lo. Uma vez queriam jogar Jesus do barranco, mas o pai não deixou, tá? Jesus saiu andando no meio dos judeus que queriam. Pegaram Jesus lá do templo, levaram Jesus até o monte, até o barranco, para jogar Jesus de lá, gente. Jesus saiu andando e ninguém relou a mão nele. Jesus falou, ainda não é minha hora. Fiquem quietinhos aí, não é minha hora ainda. Eu não falei tudo que eu tenho para falar ainda. Ó, para remir os que estavam debaixo da lei. Remir é salvar os que estavam debaixo da lei de Moisés. Ô, gente, imagina alguém morrendo na pedrada aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. É horroroso. A fim de recebermos a adoção de filhos. Paulo está falando para judeus aqui. Ele está contando sua história para os judeus. E Paulo está dizendo, para recebermos a adoção de filhos. O que quer dizer isso? Gente, um pai pode adotar seu próprio filho? Vai no cartório. Pai, que você que é pai. Vai no cartório e fala assim, ó, esse aqui é meu filho, mas eu quero adotar ele. Não vai dar, né? Vão rir dele, né? Vão falar pra ele, mas ele já é seu filho, por que você quer adotar seu filho? Então você só pode ser adotado se você sair do Deus de Israel para outro. Jesus ele fala, como eu queria juntar os teus filhos, que não eram filhos de Jesus, que não eram filhos do Pai de Jesus, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Então você só pode adotar um órfão, porque o diabo é um anjo, e nós seremos como os anjos, e só tem um pai, e o diabo é mentiroso e fala que é Deus. Tá entendendo? Aí Paulo ele arrebenta, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o espírito do seu filho, que clama, Abba, Pai. Jesus clama Pai, e nós devemos clamar Pai também, e não esse Deus imundo que é um anjo caído de Israel. Voltando a lembrar, o que eu tô falando aqui é bíblico. O Estevão foi morto por falar que eles adoravam anjos e não Deus verdadeiro. Assim que já não és mais servo, escravo, mas filho. O pai, olha o que o pai ele faz. Você não é mais escravo do demônio. Agora você é meu filho, porque eu te adotei, Paulo. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus, o filho do nosso pai. Você não é mais escravo. E para terminar o vídeo, todo aquele que está debaixo da lei de Moisés está debaixo de maldição, porque os judeus disseram, todo aquele que não seguir tudo que está na lei é maldito. Então Jesus falou ao contrário. Ele disse e Paulo repetiu, todo aquele que está debaixo da lei é maldito.